heavy metal, que antes era chamado de rock pesado aqui no Brasil, hard rock, ele tem. O próprio rock em si é um estilo de comportamento, é um estilo de leitura, de muita ficção científica, leituras místicas, leituras de protesto. O rock tem muito disso, ele tem. É algo que sai do cotidiano, né? A vida do ser humano, às vezes a gente entra em depressão, parece que o mundo é tudo cinza, sempre aquela mesma coisa. E o rock parece que faz você imaginar outros mundos, porque ele leva a você a ler livros de ficção, livros de história, a entrar em contato com outras artes, com o teatro, com o cinema, né? Você vai ver um filme como Nascido para Matar, né? Do Kubrick, do Coppola, Apocalipse Now, que há filmes icônicos que tinham as trilhas sonoras ligadas ao rock, por exemplo, como Apocalipse Now, o The Doors, né? Música The Doors e tal. Então o rock ele é mais ele tem uma coisa universal. Ele pode ter algo local, do folk local, mas você se conecta com outras culturas do planeta, com outras gerações da humanidade, né? Porque o rock pesado, o heavy metal, às vezes ele navega um pouco no progressivo, vai ter um som às vezes medieval, um som que remete às civilizações antigas, né? Às vezes ao contrário, ao futuro, né? Então eu acho que tem uma espécie de outras dimensões dentro do rock. Nos anos 80, pra você tocar em São Paulo, você tinha que tocar em Santos. Era obrigatório você tocar em Santos. Se você não tocasse em Santos, você não subia a serra. Primeiro show do Legião Urbana em São Paulo, foi aqui em Santos. É só o vento lá fora. Aqui tocou, mais para 70, tocou Casa das Máquinas. Eu vou sair, vou morar no ar. Aqui no Gonzaga, onde hoje é um teatro, e esquece um teatro, que é o Teatro Independência. Aqui tocou Caça Aérea, que é o seu primeiro disco, no Azul. Quase todos os meus trabalhos eu vim apresentar aqui em Santos. Como é que é o Desde o público? primeiro Reage disco. super bem? Ah, muito bem. Quem sabe a vida não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. E aí, com isso, juntou aquele advento ali da nova onda ali de rock nacional. Começou a vir Paralamas, Legião Urbana, Capital Inicial, Lobão. Uma noite ela me disse: quero me apaixonar. Como quem pede desculpas pra si mesmo. A paixão não tem nada a ver com a vontade. E esse pessoal todo tocou muito aqui no Heavy Metal, que era uma casa meio pioneira, eles tinham um conceito de danceteria. Heavy metal não era onde que era o Cine Glória? É onde era o Cine Glória. Glória, né? Depois foi o Cinema 1, Isso, né? isso. Modernizou, virou o Cinema 1 e aí virou o Heavy Nessa Metal. época aí o pessoal apelidaram lá o Caissara de Templo do Rock and Roll, né? Depois o Toninho Campos, que era quem promovia os shows lá, aí ele foi forçado a sair, ele fez brevemente shows no Clube 15, que também não tem mais ali, hoje ele está no... O clube está instalado no prédio que construíram ali no lugar. E aí passou para o Caissara, que também foi um período clássico. Inclusive o ao vivo do Camisa de Vênus, sim, famosa essa história. O ao vivo do Camisa de Vênus é gravado lá, né? Eu estava lá. Não, Se você morreu tantas vezes atrás de fantasma, como a ação do céu não se afastar. O Banda do Lixo de São Vicente. Eu tenho medo de morrer. O primeiro cara que vai ter equipamento aqui tocando na cena é o Zema do Vulcano. Ele que traz para capear, amplificador. Só que o tesão de fazer era muito grande. Você ia lá e fazia. Mas essa já é anos 90, né? Dos 80 eu toco com várias outras bandas de rock e tal.
E aí, final dos 80, eu montou uma banda de reggae do Rogério Barraquinha, que foi do Ecossistema também. Uma banda de reggae, e depois eu continuo com essa banda com o Berry Berry. E aí, quando termina a banda, lá em final dos anos 90, na universidade, eu vou para a Católica, em Santos. E a gente montou um time para fazer um Resção aos Calores lá com outras bandas. 1979, 80. E acabei conhecendo o Jasper, né? Jasper Love, o Jaspi. Ele tinha um local, uma garagem, que tinha sido transformada. A gente teve uma banda de ópera rock, Satanic. Nos anos 70, Raul Seixas, Secos e Molhados. Parece que ele era meio transgressor, meio provocativo. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou o dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter... Então, eu acho que o rock, esse ecletismo, essa mistura toda, né? Esses gêneros todos que sincretizam mais ou menos o que é a pluralidade de hoje em dia, né? A gente vê um mundo muito plural, com muitas pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, que eu não consigo descrever em palavras. Eu acho que o rock tem algo que poucos estilos têm, eu acho, sabe? É uma coisa que desde um acorde pesado, um riff que você sente na alma, que é muito difícil, você até chora às vezes, porque você fala, cara, o mundo tá fudido porque as pessoas não estão prestando atenção nessas coisas, que são coisas mínimas, que às vezes fazem toda a diferença, que tá dentro do rock, sabe? Com Dr. Sim, Eduardo Danui participou de grandes festivais, como Hollywood Rock, Monsters of Rock, M2000 Summer Concert, Skull Rock, Live in Louder e Rock in Rio. E com mais de 20 anos de estrada, participou de grandes festivais e shows internacionais. O Dr. Sim teve a oportunidade de tocar ao lado de grandes nomes do cenário do rock mundial, como AC/DC, Pantera, Black Sabbath, Kiss, Mr. Big, Nirvana, Dream Theater, Scorpions, Dio, Steve Vai, Joe Satriani, Wing Malmsteen, Metallica, entre outros. Sem contar que também Eduardo Danui já esteve em inúmeras capas de revistas especializadas como Guitar Player, Cover Guitarra, Guitar Class, entre outros. O Vulcano mantinha uma proposta tradicional com claras inclinações do hard rock setentista. Lançado em 1983, o primogênito Unpush Namah carrega essa aura. Contudo, o brilho sonoro foi ofuscado pela descarga maldita do heavy metal agressivo, veloz e violento. De fato, o Vulcano é muito mais do que um mero conjunto brasileiro influenciado por Motorhead, Venom e Mercyful Fate. É uma instituição generativa que propagou sobre todos a furiosa erupção do seu próprio nome. A consagração definitiva está registrada em cada sulco do lendário disco ao vivo, Live. Nós somos a banda Vulcano de Santos, São Paulo. Bem legal tá participando do Festival da Cogumelo Records. Existe algo estranho no ar, além de poluição. Algo que substitui o ser, xenofóbico, aumentador. Todas as noites eu saía do meu trampo, né? Eu tinha um tempo muito limitado. Né? Começar a ensaiar às 8, escrever música às 8 e às 11 horas tem que estar dormindo, 11h30, porque amanhã tem trampo de novo. E passei estudando
Eu sempre gostei de estudar filosofia e tal. E eu tava com um monte de coisa na cabeça, cara, e comecei a escrever temas, né, dessas coisas, né? E peguei um livro do Carly Cooper, que eu já citei em algum lugar no passado lá, né, e dei uma dissecada nele e falei, meu, é aqui que eu vou à fonte. Então todas as letras ali vêm desse livro. Por isso que eu dei o título de Tales from the Black Book. E na verdade esse livro do Carly Cooper ali, que tem um nome, chama Metal Negro. Chegamos a influenciar uma geração assim, de músicos, muito mais na Europa, norte europeu, e se influenciaram bastante com as músicas em toda a Europa. Assim. O rock em geral mobiliza, às vezes se reúne por essas grandes causas sociais mundiais. E até mesmo sobre o clima na Terra, a injustiça social. Vamos dizer que a música em si é a grande arma que o rock tem para lutar contra tudo isso. A explosão, essa coisa de, porra, tá tudo errado, mano, vamos arrumar essa merda, entendeu? E eu acho que é isso que tá faltando nas pessoas, e no próprio rock às vezes também, porque o rock ficou reacionário por muito tempo, na minha opinião. E eu acho que é isso que tá acontecendo, entendeu? A gente tem que arrumar isso tudo. Eu sei que o rock tem tudo isso que eu falei, é muito bom, mas tá faltando isso, entendeu? De uma vez no aniversário da cidade de Praia Grande, tava tendo um show do Guilherme Arantes. Era aniversário da cidade, a gente foi convidado para abrir aquele show. Foi uma honra enorme, né? O mestre Guilherme Arantes. E a gente nem ia mais fazer o show, porque começou uma chuva daquelas. Só que o guitarrista do Guilherme Arantes, ele é o mesmo guitarrista da época áurea da Rita Lee, o Luiz Carlini. E ele olhou pra gente, pô, mas eu quero ver vocês tocarem. Aí ele olhou pra gente, caraca, a gente vai ter que tocar. E a gente já ia tocar Rita Lee mesmo, né? Porque a gente tem um especial Rita Lee, como eu falei. O prazer de ter prazer comigo, me aqueça, me viaje com na cabeça, me faz girar de sapato, me deixa de lado no lado, me enche de amor, de amor. E a gente tirou tudo bonitinho, os solos. Ele falou, quero ver, porque nem eu lembro mais dos solos que eu toquei. E a gente se apresentou, mesmo com um pouquinho de chuva. O Guilherme Arantes viu o nosso show. E quando a gente foi se encontrar com ele no camarim, ele assim falou, vocês tinham que lançar suas músicas autorais pro mundo, as pessoas precisam conhecer, vocês têm a energia do rock, vocês têm a pegada que a gente precisa de letra, de mais. Enfim, chegou na hora do show dele, ele dedicou uma música pra gente. Então foi uma experiência, assim, astronômica dentro dos palcos pra gente que vive de música e de rock. Eu me lembro de um poeta galego da Galícia, diz assim, caminante não há caminho, se há sem caminho a andar. Caminhante não tem caminho, se faz caminho ao andar. Então o rock é sempre uma novidade que vai haver. Para mim tem muito de rock essa frase, é quase que anárquica. É um estilo musical que realmente te conscientiza.